Olá, eu sou Eduarda Chaves e esse é o 5º episódio da Conexão COP30, uma série especial da Comissão do Clima da OAB de São Paulo, voltada à Conferência da ONU, que acontece este ano em novembro, aqui no Brasil, especialmente em Belém do Pará. Se você quer ficar por dentro de tudo que vai acontecer, acompanhe mais esse episódio por aqui. Nós temos aqui comigo no estúdio hoje, para falar sobre este assunto, a doutora Andréa Struckel, que é assessora na Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade na Prefeitura de Campinas, diretora jurídica da ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, coordenadora da ANAMA Mulheres, mestre em urbanismo e graduada em Direito pela PUC Campinas, além de especialista em direitos difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e em Direito Processual pela Universidade da Amazônia. Olá, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Duda. É uma satisfação estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante. Muito obrigada. E também nos acompanha aqui de forma online a doutora Tátila Brito Pamplona, presidente da Comissão da OAB Pará na COP30, procuradora do Estado do Pará, coordenadora da Consultoria Jurídica da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, membro da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, CONAMA. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, Duda. Eu que agradeço o convite. Doutora, vou começar te fazendo uma pergunta bem direcionada, né? Como está sendo viver aí no centro dos holofotes de onde vai acontecer a 30ª Conferência da ONU? É uma mistura de viver de perto tudo aquilo que a gente participava à distância, né? Indo às COPs, né? E se deslocando, construindo políticas para que o Brasil, de alguma forma, levasse as COPs. E hoje a gente está vivendo uma COP aqui, né? Com todos o lado bom, o lado ruim, as críticas, né? Estamos numa cidade na Amazônia, no norte do Brasil, e logicamente sabemos que iríamos enfrentar alguns desafios que estamos enfrentando, mas é muito bom, eu diria que é muito bom, e eu acredito que o resultado da COP, o pós-COP, após passar todo o sufoco, né, e a gente superar todos os problemas que vêm antes, eu acho que o resultado para o Brasil vai ser muito importante. A gente vai ter um antes da COP30 e um pós-COP30. Eu falo isso há um ano atrás, quando aprovaram a vinda para cá, eu já falava isso. Eu acredito que eu não vou errar. A gente espera, assim como a Rio 92, né, ficou bastante também marcada, a gente espera também que a COP seja realmente um marco nessa história climática. Agora, doutora Andréa, como que em relação aos municípios, o que interfere nos municípios o fato de ter sido escolhido o Brasil como lugar para sediar a COP30? O Brasil tem 5.570 municípios. Municípios diversos, municípios plurais e com uma gama de desafios. Pouca receita, porque aqui no Brasil nós temos uma repartição de receitas desigual entre os entes federativos. O município é que tem pouco recurso, mas também que tem os maiores demandas da sociedade e os maiores desafios. E na área de meio ambiente, na área climática, não poderia ser diferente. O fato de ter uma convenção tão importante como é a Convenção do Clima, aqui em Belém, no coração da Amazônia, discutindo questões ambientais em nível global, mas também trazendo uma localidade, é a Amazônia da vida como ela é, com as pessoas, com as localidades, podendo trazer as suas demandas e, mais do que isso, os seus desejos, o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer para o mundo, passando pela vivência de quem mora, de quem vive, de quem trabalha nas cidades. Então, é uma oportunidade ímpar para nós, que somos também gestores municipais, gestores ambientais, poder, de fato, colocar o que realmente acontece na nossa rua, no nosso bairro, na nossa escola e vivenciando essas intempéries, né, ambientais, climáticas, que não ocorre no mundo, ocorre na casa das pessoas. Então, vai ser uma COP, imagino eu, dada essa localidade de um país subdesenvolvido, como é o Brasil, um país que quer progredir com sustentabilidade, a gente vai poder, de fato, trazer
pragmatismo, né? Um diálogo materializado no nosso dia a dia. É isso, Duda. Mas como é que os governos fazem para ter voz ativa dentro dessa conferência? Sim, as conferências, né, elas se dão com as partes, né, as partes signatárias desse grande tratado que é a Convenção do Clima. Os municípios, eles vão participar levando as suas demandas através praticamente da sociedade civil e do governo nacional, né? Há uma oitiva, nós acabamos de ter uma conferência nacional de meio ambiente, cujo foco principal foi o clima e ela foi de baixo para cima. Começou nos municípios, foi para os estados e acabou sendo sediada lá em Brasília, trazendo propostas, demandas que vão ser levadas para a COP. Então, a gente já começou o processo de participação das localidades e levando aí nos outros níveis federativos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, no CISNAMA, que é tripartite, que tem o colegiado de municípios, estados e União. Além disso, nós temos a Associação Nacional de Municípios, nós estaremos lá, estaremos presentes e vamos levar as demandas dos municípios, mas também tem entidades parceiras, entidades irmãs, como a Frente Nacional de Prefeitos, né? Também outras associações e outras ONGs, porque quando a gente está falando de clima, não tem como não falar de pessoas e não falar de localidades e de cidades. Então, quando se fala da questão global, a gente tem que agir local. Não se pensa globalmente sem agir localmente. Então, através da sociedade civil, através da ANAMA, através das entidades parceiras, através dessa escuta, né, transversal do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que foi a Conferência de Meio Ambiente, e dos mecanismos de diálogo, porque quando a gente também tem representações de vários países, né, quase 200 países, num pacto global como esse, também o approach, né? O approach não só na Blue Zone, mas na Green Zone e em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros e até mesmo nos corredores, né, Duda? Com certeza. Nós somos brasileiros, nós vamos fazer network, nós vamos colocar nossas demandas, inclusive nos corredores da COP. Eu acho que é uma grande festa, além de tudo. É uma comemoração no sentido de a gente poder estar muito próximo de um pacto global sendo discutido aqui no Brasil e, se me permite, no momento crucial, que é o momento do financiamento. A gente tem discutido que o aquecimento está aí, que as intempéries estão aí, o planeta está aquecido, a gente já está sofrendo por isso, a gente já sabe o que fazer, mas quem financia? Quanto financia? Então, esse é um momento crucial para a gente, de fato, dentro de uma solidariedade planetária, discutir quem age, quem reduz as emissões e como que se dá isso no corte financeiro, que é o que não ficou finalizado em Azerbaijão. Um dos pontos centrais, acho que, dessa COP é o financiamento climático, né? Exatamente. Doutora Tátila, me fala uma coisa, quais mecanismos legais a gente usa para garantir que esse recurso chegue nesses municípios? Efetivamente, o que precisa, né? Quando a gente fala de financiamento climático, a gente pensa muito que o financiamento climático vai chegar exatamente nos municípios, né? Financiamento climático não é o Brasil, não é o ente nacional. Ele capta, ele é a parte, como disse a doutora Andréia, ele que está lá na convenção, com parte na conferência, né? Mas ele capta o financiamento para atender municípios, efetivamente. Municípios onde tem comunidades, dependendo do objetivo daquele financiamento climático. E aí um ponto principal, né, que a gente tem discutido, para fazer valer, para que esses recursos cheguem efetivamente a quem necessariamente precisa, e aí falando da realidade Amazônia, né, que eu estou para cá, realidade dos povos tradicionais, comunidades tradicionais, de povos originários, efetivamente a gente precisa primeiro governança climática, governança ambiental, né? A gente precisa que dentro dessa construção estejam presentes os vários atores, e aí entram os municípios, mas aí entram também
comunidades, aí entram representantes dessas comunidades, que são ONGs, que são institutos, né? Então, essa governança, essa conversa, essa organização ambiental e climática para que esses recursos cheguem lá na ponta, e a ponta que a gente diz é quem realmente mantém essa floresta em pé, né? São comunidades tradicionais, são os povos da floresta, não somos nós. Eu falo nós porque ainda que eu esteja aqui na Amazônia, não sou eu que estou lá na ponta segurando o desmatamento que está ocorrendo perto de uma vila ribeirinha, por exemplo. Então, a gente precisa disso, de governança, e a gente precisa de leis efetivamente que conversem, porque quando a gente fala em leis ou medidas, é porque o financiamento climático, quando ele vem, ou qualquer medida internacional, quando é implementada, ele não conversa muitas das vezes com a legislação que a gente tem aqui dentro. E para isso a gente precisa ter o preparo em todos os estados do Brasil. Eu estou falando enquanto Norte, enquanto Amazônia, mas a gente vai ter atendimento de financiamento climático para a região do Centro-Oeste, para a região ali do Cerrado, e a gente precisa ter legislação preparada. E nisso eu posso falar, né, enquanto quem participa da gestão dentro do Estado, né, quem participa da construção de políticas públicas dentro do Estado, que o Estado do Pará, por exemplo, tem um preparo de legislação absurda para receber esse tipo de financiamento. Por quê? O que se construiu aqui nos últimos 7 anos, eu posso dizer que é o tempo que eu venho acompanhando dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, né, a SEMAS aqui do Pará, é que se construiu um leque de legislações para abarcar, para receber isso tudo que pode vir, né? A gente tem o que a gente chama de legislação guarda-chuva, por exemplo, que é o programa, por exemplo, o Plano Estadual Amazônia Agora, que é um plano guarda-chuva que abarca várias outras políticas menores. A gente abarca territórios sustentáveis, regulariza Pará, onde se fala em regularização fundiária, regularização ambiental em conjunto, que é um tema muito sensível aqui na Amazônia, né? E a gente tem a política estadual de mudanças climáticas, em que pese a gente tem a federal. A gente sempre diz que o Estado aqui, a gente sempre construi política estadual, e ainda que abarque o que a federal vem trazendo, traz o regionalismo, porque cada região do nosso Brasil é um planeta à parte. Eu brinco sobre isso, porque até conversando com colegas procuradores de outros estados da Amazônia, as realidades mudam. Quando você vai para a realidade do Amazonas é uma, a realidade do Pará é outra, aí entra na realidade do Acre já é outra. Então, a gente tem vários níveis de conversa. Para isso, a gente tem que ter uma legislação segura, né, para receber isso tudo que vem de fora, que é decidido nessas COPs, e tem que ter governança. E onde não há governança ambiental e climática, a coisa não acontece, né? Esses fundos se perdem, como a gente costuma dizer, né? O Fundo Amazônia, por exemplo, que é um fundo extremamente abrangente. Então, acho que esse é um ponto fundamental, Duda. Como procuradora do Estado, integrante da SEMAS, você acompanha de perto essas políticas públicas, né? Como que você acha que vão ser enfrentados os maiores desafios para transformar essa legislação internacional para o atendimento e para a entrega? A gente tem falado muito que essa COP vai ser a cobrança da entrega. Muito se falou, muito se prometeu, mas agora está na hora de entregar. Então, no seu ponto de vista, como procuradora do Estado do Pará, como que você acha, quais são os maiores desafios que você imagina enfrentar na hora de exigir essa entrega? Eu acho que o primeiro desafio é esse descompasso, muitas das vezes, entre os compromissos assumidos internacionalmente, né, e a nossa capacidade, um pouco do que eu falei há pouco, é a nossa capacidade institucional de implementar, né, dos entes subnacionais, e aí eu falo dos estados, né, a gente costuma usar isso muito dentro da questão climática, dentro das COPs, essa coisa de entes subnacionais, de implementar isso na prática. Para isso, essa construção realmente é uma construção um pouco a médio prazo, eu costumo dizer. Você não consegue pegar um estado brasileiro, seja de qualquer região, e preparar para receber um financiamento climático que vai sair nessa COP agora, e a gente recebe, vamos fazer acontecer. Não, você já tem que ter preparado essa questão da governança, essa questão da legislação, políticas públicas, construção conjunta. A gente tem um exemplo aqui no estado, por exemplo, que é a construção do RED, né, do nosso RED jurisdicional, que é o que a gente chama de mercado regulado, né, que hoje no Brasil foi implementado pela Lei Federal do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que está sendo regulamentada, né, saiu agora recente, a respeito do assunto. E efetivamente esse RED jurisdicional no Pará,
Por ser uma realidade diferente, diferenciada, por que realidade diferenciada? Na Amazônia não dá para construir política, construir legislação sem conversar com as comunidades. Isso é uma falha que acontece, né? E que até vizinhos, estados vizinhos até cometeram essa falha, e que a gente aqui resolveu, não, vamos fazer diferente, vai demorar, mas vamos fazer uma construção, é uma construção que já dura 2 anos, que a gente pretende entregar na COP, um pouquinho antes da COP, lançar na COP, que é esse mercado regulado, efetivamente construído a várias mãos. A gente tem FEPIPA, que é uma federação que acompanha vários territórios indígenas da região, de todo o estado, né? Temos associações quilombolas, temos comunidades ribeirinhas. Hoje mesmo a gente tem várias equipes da secretaria andando em vários municípios com audiências, que não são audiências públicas, naquele sentido estrito da palavra. Sim, São as sim. antigas, são aquelas consultas prévias livre informadas, que a gente tanto fala da Convenção 69 da OIT, e que na prática a gente só faz quando já é acionado em juízo, né? E aqui a gente resolveu, para a construção de uma política tão relevante para esses povos, e a gente está falando de quê? Então, para a gente conversar a nível mais leigo, vamos assim dizer, a gente está falando de uma política que vai trazer recurso de crédito de carbono, né? Para essas comunidades, para que isso chegue nessas comunidades. Então, a construção desse rede jurisdicional para a repartição de benefícios para essas comunidades tem que ser conjunta. Eu não posso simplesmente estar dizer, olha, teu percentual vai ser esse, a lei saiu, agora a gente vai discutir. Não, eu preciso discutir antes. Não, tem que ser então, antes, né? Essa construção ela é necessaríssima, Duda, e difícil. Difícil quando você está num território tão cheio de diversos interesses, porque a gente está falando de comunidade, mas a gente tem que falar também de interesses e de realidades tão distintas, né? Esse setor florestal, né, do agronegócio, todos os setores que também conversam com essas políticas e precisam ser ouvidos, né? Com certeza. A gente vive isso aqui na prática. E, doutora Andréia, a ANAMA tem atuado em articulações de gestão ambiental de municípios no país todo. Mas o que, de fato, vocês pretendem levar como tema, como assunto a ser discutido na COP? Então, como foi colocado aqui, os estados eles estão se preparando, assim como a União também está fazendo o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. São 26 estados. Imagine 5.570 municípios elaborando o seu planejamento climático. E dentro dessa governança ambiental, mas que também extrapola a governamental, a governança dos municípios ela é mais deficitária, de recursos humanos, de projetos e de recursos financeiros, como foi falado anteriormente. Então, para os municípios, é muito mais desafiador elaborar um plano climático. Começa pela terminologia. Quando a gente fala de planejamento climático, a gente trabalha principalmente com 2 palavrinhas, adaptação e mitigação. Quem sabe o que é adaptação e quem sabe o que é mitigação? Quais as ações que os municípios podem fazer para minimizar a sua emissão de gases de efeito estufa e o seu fator de poluição para que o planeta não aqueça? E como é que a gente faz para adaptar as cidades na hora do eta danou-se, né? Na hora que inunda, na hora que esquenta? E como é que a gente vai sobreviver às intempéries ambientais? Como que a gente melhora o clima? Como a gente melhora a respiração, as áreas verdes nas cidades? Isso é planejamento. Nós estamos acostumados, desde a Constituição de 88, com o plano diretor. Só que o plano diretor, ele costuma ser muito urbanístico. Pensar em uso do solo, se pode indústria, se pode casa e tudo mais. O que a gente vai ter que fazer? Esverdear os planos diretores dos municípios, climatizar os planos diretores, trazer o pacto climático para dentro do planejamento urbano das cidades. Mas para isso tem uma lição de casa a ser feita. Inventário de emissões de gás de efeito estufa, que é o diagnóstico, o principal diagnóstico de um plano climático. A gente ouvia as comunidades lá na Amazônia, né, ouvindo as pessoas que moram na área urbana, mas principalmente as pessoas que moram na floresta. Aqui no estado de São Paulo, na região sudeste, numa área muito urbanizada, quem está no campo, mas quem também está lá, quem está aqui nas cidades, né, no meio ambiente urbano, dentro de uma leitura comunitária. Tudo isso é um processo e tudo isso custa. Custa recursos humanos, custa recursos financeiros e custa tempo. Eu acho que o principal desafio das cidades é
se preparar, né, e não fazejar, é planejar primeiro, planejar as suas ações climáticas e depois, de fato, investir financeiramente naquilo que realmente vale a pena, que vai trazer aquele município para a sustentabilidade. Não gastar dinheiro à toa, porque como é pouco dinheiro, a gente precisa dessa inteligência dentro do planejamento urbano. Então, isso é desafio. E isso a ANAMA tem pautado muito no sentido de termos capacitação, apoio técnico, apoio logístico e financiamento para que a gente, de fato, possa planejar, gerir e investir nas cidades para a gente, de fato, enfrentar com tecnicidade, mas também com uma leitura comunitária da sociedade, como é que a gente vai trabalhar, viver, conviver e em muitos casos, infelizmente, eu vou falar, sobreviver nas cidades daqui para frente. Duda, é esse o nosso desafio, é nisso que a ANAMA acredita e é esse o nosso trabalho árduo de trazer os municípios para essa agenda climática que nós deixamos bem claro aqui, de fato, ela é muito desafiadora. E a doutora coordena também a ANAMA Mulheres, né? Por que há essa inclusão da perspectiva de gênero em relação a assuntos climáticos? A ANAMA Mulheres surgiu no movimento que nem é tão relacionado ao clima, mas é relacionado à gestão ambiental. Quando a gente vê tanto na iniciativa privada quanto no poder público, as mulheres normalmente são bastidores. A gente sempre trabalha na área de sustentabilidade, mas é quem faz o relatório, quem faz os estudos, mas nem sempre nós temos o poder da decisão. E a decisão importa, né? Quando se fala de agenda tanto corporativa quanto de agenda pública. Na gestão ambiental dos municípios não deixa de ser diferente. Então a ANAMA Mulheres foi criada no sentido de um empoderamento, né, de trazer aí a Agenda 2030, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 5, que mostra que para ter uma agenda de sustentabilidade há necessária igualdade de gênero. Na questão climática, ela tem uma cor muito mais acentuada. Por quê? Porque a mulher é a professora, a cuidadora da casa, é a quem preferencialmente educa os filhos. Nós trabalhamos diretamente com a educação ambiental. Nós trabalhamos com o cuidado das pessoas e da cidade. Então, por outro lado, também nós é quem sofremos mais as intempéries climáticas. E eu estou falando de não só mulheres, vou qualificar algumas mulheres pretas e periféricas. São as mulheres que estão lá na ponta, nas periferias, sem um trabalho formal, sem uma fonte adequada de alimento ou de moradia. São as mulheres da periferia que vão sofrer muito mais quando começa a chover demais ou quando faz calor demais, porque ela não tem acesso à alimentação adequada, à moradia adequada, a um sistema de saúde adequado. E o meio ambiente em torno dela, como um todo, precisa ser melhorado. Então, as mulheres são fulcrais, tanto no sentido de materializar a agenda climática, mas também serem prioritariamente beneficiadas por uma agenda de sustentabilidade. Sim. Então, esse que é o tom que nós damos em relação às mulheres na agenda do clima, nas cidades e no Brasil, Duda. Ô, doutora Tátila, e como é que é recebido isso aí em Belém? Temos a doutora aí muito bem representando as mulheres. Como que o Estado todo aceita e como que pensa essa introdução tão significativa das mulheres sobre um assunto de interesse internacional? Eu estava ouvindo a doutora Andréia falar e é muito do que a gente pensa, né, e do que já se trabalha aqui, até com algumas políticas concretas, dessa inserção da mulher, né? E aí a gente não está nem falando de mercado de trabalho, né? A gente está falando efetivamente das discussões ambientais, das discussões em relação a essa questão climática. E quando a gente fala dessa questão, como ela disse, eu vou nominar, né, preta e periférica, é efetivamente o que a gente fala muito até dentro da advocacia. Tem muito se falado em justiça climática e tem muito se falado em
refugiados climáticos, discriminação climática, né? Entra muito nessa seara de efetivamente quem são os mais afetados, quem vão ser os mais afetados. Quando a gente vê uma enchente como teve no Rio Grande do Sul, eu sempre brinco, a gente está vendo que os afetados já não são só a periferia, né? Lá a gente teve o centro da capital, Porto Alegre, mas assim, isso é a regra? Não. A regra é que até quem estava no centro e que sofreu sim, as consequências, claro, mas pode pegar um transporte, um avião e sair dali para outro estado enquanto a coisa melhorava ali, diferente da pessoa que está lá na periferia. E hoje os índices são números mesmo do governo federal, não é nem daqui, o número de mulheres à frente de famílias nessas periferias, né, nas baixadas, nas favelas, como a gente fala aqui, nos favelões, ou mesmo nas comunidades ribeirinhas, o número de mulheres à frente dessas famílias é muito grande. Então, você precisa empoderar mais essa mulher, você precisa dar informação, educação ambiental, proatividade dentro dessas comunidades, à frente de associações, para que efetivamente a voz dessas mulheres chegue, para que a gente tenha o protagonismo delas à frente dessas discussões. Isso é fundamental mesmo. A gente precisa garantir que todas, não só mulheres, mas comunidades quilombolas, ribeirinhas, que elas tenham voz e realmente tenham a oportunidade de ser ouvidas e de cobrar também a representatividade que merece dentro da COP, que agora a gente tem a oportunidade de ser aqui. Queria agradecer, doutora Tátila, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Duda, agradeço, né, a doutora Andréia, um enorme prazer estar aqui com a doutora Andréia Strucker, que é uma pessoa que admiro, acompanho o trabalho à frente da ANAMA, né, na secretaria, e agradecer à Comissão do Clima, né, da OAB São Paulo por esse convite. É muito importante essa troca mesmo, né, de conhecimento entre estados, entre regiões do Brasil, mas sempre digo, são universos diferentes, mas no fim os problemas são os mesmos, né? A questão climática, ela ultrapassa fronteiras, estados, países, como a gente sempre fala, e discutir os problemas em conjunto é sempre muito importante. E a COP é isso, né? Ela vai ser isso discutindo com países que têm pensamentos e problemas totalmente diferentes do nosso. Então, agradeço, eu que agradeço o convite, realmente. Muito obrigada. E, doutora Andréia, muito obrigada também pela sua participação aqui conosco nos estúdios da OAB. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com mulheres potentes que se deslocaram, né, virtualmente, presencialmente, para a gente poder estar aqui dialogando com vocês o tema do clima, o tema do gênero, o tema das mulheres. E a OAB de São Paulo, a Comissão Especial do Clima, a doutora Rosa Ramos, no qual gostaria de cumprimentar também, cumprimentar a doutora Tátila, lá no Pará, com todas as discussões do norte da Amazônia, sediando a COP de Belém, e é uma gratidão enorme a gente poder efetivamente trazer um diálogo para o pacto climático no Brasil e nas localidades. E chegamos ao fim do penúltimo episódio da série Conexão COP30, uma iniciativa da Comissão do Clima da OAB de São Paulo. Se você gostou, compartilhe com quem também vai gostar. E para assistir esse e todos os outros episódios, você pode acessar o Spotify ou o YouTube da OAB São Paulo. Muito obrigada!